E no vídeo de hoje veremos um tema que muitas pessoas têm dúvidas: quantas ações que eu posso ter, quantas ações que seria o ideal para ir investindo na bolsa de valores e não atrapalhar a minha rentabilidade. E você que deseja aprender a investir em ações, selecionar boas empresas, identificar oportunidades, saber quando comprar uma ação que esteja atrativa, aproveitando alguma assimetria, está disponível o meu treinamento. Para você que quer ter uma boa rentabilidade, acelerar o seu processo, principalmente você que investe pouco e vai investir por bastante tempo. É necessário investir de forma certa para potencializar os seus resultados e alcançar a liberdade financeira de forma mais rápida. Então tem diversas aulas nesse treinamento. São aulas que vai te ajudar a você identificar oportunidades, identificar o lucro, o dividendo projetado, o preço teto e diversas outras análises bem úteis. E também vou adicionando novas aulas de acordo com as sugestões de vocês. Além disso, você terá acesso a uma planilha de preço teto, um checklist para encontrar assimetrias ou oportunidades, um formulário para enviar sua carteira e ser analisado em vídeo, um formulário para mandar sugestão de novas aulas e um link para participar no grupo do WhatsApp para trocar informações sobre o dia a dia da bolsa. Então já aproveita, garanta sua vaga com acesso vitalício antes que tenha reajuste nos preços. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Primeiro de tudo, eu quero te mostrar alguns fundos importantes. O fundo do bilionário Lírio Parisotto, ele tem 14 ações e aproximadamente 4,3 bilhões de reais. Esses dados são lá do dia 31 de 5 de 2024. Banco do Brasil equivale a quase 25% da sua carteira, Eletrobras 20%, Vale um pouco mais de 15%, CSN quase 10%, junto com Petrobras, Usiminas, Celesc e Braskem perto dos 5%, sendo que temos Eletrobras, Eternit, novamente Celesc, IRB e Light. Então, claro, as principais posições são as 5 primeiras. Temos também o fundo do Itaú A7 com 10 ações, em que mais de 15% é a Localiza. Aí depois teremos Raio Drogasil, 3 Tentos e por aí vai indo, sendo que as principais posições justamente são as 5 primeiras. Temos também o fundo Alasca do bilionário Luiz Alves Paes de Barros, que tem 15 ações e quase 4 bilhões de reais. Sendo que a principal posição é também o Banco do Brasil, depois uma empresa de logística, educação, transporte e por aí vai indo. São ações que principalmente não estão na grande maioria das carteiras, com exceção do Banco do Brasil. A grande parte dessas ações não são, entre aspas, previdenciárias. Temos também outro fundo bem famoso, que é do Charles River. Ele tem basicamente também 14 ações, sendo que as suas principais ações são a Agro 3, a Tupi, Petro Recôncavo, Bradesco, Dexo e diversas outras ações, sendo que as principais também são as 5 primeiras. Então vocês podem observar que grande parte dos fundos e dos investidores bilionários não tem mais do que 15 ações na média. E um dos principais motivos para não ter tanta diversificação é que, olhando por exemplo o setor de energia elétrica, excluindo transmissão de energia, focando nas demais, com a ENGIE, a CPFL, a Equatorial e também a CEMIG, elas praticamente acompanham o mesmo movimento, até porque fazem parte da mesma regulamentação, do mesmo setor, e claro que daí o que vai impactar é a sua gestão, sendo que o setor em si acaba passando pelos mesmos problemas no geral. Claro que uma ou outra tem um resultado melhor por ser estatal ou por não ser, e tem alguns certos descontos, como por exemplo nos últimos anos o que melhor vem performando é a CEMIG e também a Equatorial. Olhando agora para a transmissão de energia com a Taesa, Transmissão Paulista e também, querendo ou não, a Lupar, elas acompanharam praticamente o mesmo movimento. Aí claro, o que impactou foi a sua gestão, com a Taesa acabou disparando. Olhando também para o setor bancário, tirando em 2020, que foi quando de fato distanciou o Itaú e o Banco do Brasil do Santander e do Bradesco, eles acompanhavam o mesmo movimento, era um embolado no outro, passavam pelas mesmas crises do setor. Aí claro que a gestão do Bradesco e do Santander que diferenciou do Itaú e do Banco do Brasil. Por isso que não faz tanto sentido ter muitas ações do mesmo setor. O importante é você estar bem diversificado, em que nenhuma ação dependa uma da outra. Por exemplo, na minha carteira tem somente 6 ativos, mas eu já tenho 2 bancos com focos diferentes, uma ação de energia no ramo de transmissão, papéis e embalagens, no ramo de indústrias e no ramo de seguros. Tá certo que meu patrimônio não é tão alto ainda, mas tem pessoas que têm um patrimônio muito pequeno, acabou de começar e já tem 10 ativos. Não consegue montar um bom preço médio em nada. Porque pense comigo,
Hoje, meu preço médio do Banco do Brasil é R$ 26,47, é a minha segunda maior posição, isso que eu comecei a fazer compras recentemente. Mas qual foi o meu problema no início? Se for pegar os meus lançamentos, eu acabei comprando muitas ações que eu não entendia, não fazia parte da minha estratégia. Comprei Taurus, comprei Klabin, acabei comprando o Bradesco naquela época também, essas 3 ações não tenho mais. Acabei comprando o Banco ABC, por mais que é um ótimo banco, quando você não tem experiência, você não sabe muito bem em questão de valuation, em questão de saber se a ação está descontada, diversificação. Também acabei comprando Vale, depois acabei vendendo, sendo que naquela época o Banco do Brasil estava bem depreciado. Eu cheguei a fazer compras do Banco do Brasil a R$ 37,56, que no preço corrigido de hoje é R$ 18,78. Hoje eu tenho 6 ativos, mas o que já passou pelas minhas mãos foram mais de 10 ativos nesse tempo que eu estou investindo. Se eu tivesse focado em aumentar a posição no Banco do Brasil porque estivesse descontado, eu teria um preço médio muito mais baixo do que eu tenho hoje, logo um yield on cost muito mais alto. E claro que o ideal não é ficar preso no preço médio, e sim no preço atual com perspectivas. Mas, se eu tivesse um preço médio mais atrativo, mais robusto, porque eu acumulei muitas ações baratas, com novos aportes que eu fizesse, sendo que o banco está abaixo do preço teto, não elevaria muito meu preço médio e a valorização seria significativa. Aí que entra outro ponto, quando você tem muitas ações, do que adianta você ter um patrimônio muito baixo e essa ação subir 50% a 100%? Não representa muita coisa na sua carteira porque o patrimônio era muito baixo, não, entre aspas, muda o destino da sua carteira. Agora, se você montou uma boa posição, bem relevante, e enxugou a carteira, caso uma ou outra ação acabe subindo bastante, além de você ter uma boa valorização, consegue ter um yield on cost muito alto, que acaba representando boa parte da carteira. Mas é claro que tem algumas ações que, por mais que faz parte do mesmo segmento, do mesmo setor de atuação, tem focos diferentes. O Banco do Brasil tem uma carteira de crédito bem robusta no ramo do agro, acaba representando quase 30% da sua carteira de crédito, enquanto o Bradesco focado mais, principalmente em pessoas físicas. Um está passando por um recorde de lucros, com indicadores ainda atrativos e com a perspectiva de manter um bom dividendo, e o Bradesco com um PL que ficou depreciado por causa da queda nos seus lucros e a tendência é que tenha uma recuperação de acordo com os seus resultados vistos. A mesma coisa vale para o setor de seguros, com BB Seguridade e com a Caixa. Tem focos diferentes, então não seria excesso de diversificação. Não teria problemas você ter as duas na carteira, de acordo com essa lógica. E no meu caso, por exemplo, como eu tenho o Bradesco e o Banco do Brasil, as duas estão de fato com uma certa margem de segurança para aporte. Isso que estou sendo bem criterioso com os dois bancos. Por mais que eu tenha poucas ações, ainda assim tem ações com margem como Irani, Home, BB Seguridade está beirando o preço teto, temos Banco do Brasil, Bradesco. Então por que eu iria adicionar outra ação? Sendo que minha carteira está em basicamente 4 a 5 setores distintos. E como eu concentrei o aporte em Bradesco, montei uma boa posição, ele se valorizou 15% e acabou representando uma parte significativa da valorização total da minha carteira. Se eu tivesse diluído entre as demais, talvez minha carteira não teria subido desta forma. Agora imagina no longo prazo. Mesmo que você tenha 8, 9, 10 ações na sua carteira, ainda assim sempre vai ter alguma coisa atrativa, alguma coisa que cabe ao aporte, de acordo com o preço teto, de acordo com valuation, indicadores, perspectivas futuras. Temos muitas ações atrativas ainda na bolsa para receber um dividendo aceitável, claro que não tem mais tanta margem, igual em épocas de crise, em épocas que a bolsa estava lá embaixo, mas sempre vai haver algo na sua carteira que compense o aporte. Caso não houver nada, aí claro, o ideal seria fazer uma análise e ver uma ação de algum setor que tenha descorrelação com outros, ou então ver algum setor que está em deficiência na sua carteira. Por exemplo, o setor da minha carteira que tem deficiência é principalmente o setor de energia elétrica, o setor de saneamento também. Então, para a energia elétrica, como eu já tenho uma empresa de transmissão, seria mais atrativo ter uma empresa de geração, distribuição, comercialização, quem sabe uma Engie que ainda tem 10% de margem de segurança para novos aportes. Temos também a CPFL Energia com 8% de margem de segurança, está focado mais em distribuição de energia, então não acaba sendo uma pulverização da minha carteira, porque eu já tenho uma ação de transmissão de energia, as outras teriam focos diferentes. E olhando para o ramo de saneamento, também teríamos a Copasa com 2% de margem de segurança. Já a Sanepar não teria margem de acordo com o preço teto de hoje e com o nosso dividendo projetado. Isso sem considerar, claro, aquela indenização que ela pode vir a receber logo mais.
A mesma coisa para a Caixa Seguridade. Por mais que eu só tenha BB Seguridade na minha carteira, eu poderia adicionar Caixa, mas não está atrativo. Inclusive, a BB Seguridade acabou abrindo margem, uma pequena margem em relação ao nosso preço teto. Eu prefiro não considerar, então também não poderia continuar os aportes. Então, mesmo que eu tenha poucas ações, ainda tenho oportunidades e o ideal é ver o que de fato ainda compensa aportar, qual setor que está sendo deficiente na minha carteira e ver o setor que eu ainda não tenho. Porque de nada adianta eu ter várias ações se basicamente são quase do mesmo segmento e vão surfar as mesmas vantagens, notícias, regulamentações e benefícios desse setor. O que vai impactar de fato é a gestão da empresa. A própria Louise Barsi também acabou comentando que não tem muitas ações. Provavelmente hoje ela deva ter entre 8 a 12 ações, já que ela não divulga certamente quais as ações que tem. Porém, ela disse que aloca 30% em oportunidades e 70% em ações previdenciárias. A carteira do Luiz Barsi também, seu pai, um dos maiores investidores pessoas físicas com mais de 4 bilhões, também não tem muitas ações. Claro que tem algumas ações que se deram mal, mas elas representam uma porcentagem pequena da carteira. As grandes posições são em ações mais sólidas. Então, de fato, o Barsi deve ter hoje por volta de 14 ações. E não tem para onde correr. Se você está comprando boas empresas, tem empresas sólidas com fundamentos excelentes na sua carteira, não tem como escapar de quedas. É natural da bolsa cair 10, 15% em uma semana, depois subir mais 10, 15%. Em épocas de crise geral no mundo inteiro ou então crises internas no país, todas as ações praticamente caem. Claro que umas caem menos, outras mais. Mas escapar de grandes quedas é praticamente impossível na bolsa, já que por mais que a empresa esteja com fundamentos sólidos, acaba acompanhando o mercado e sendo puxado pelo Ibovespa. No geral, se você tem boas empresas na sua carteira e acontece uma crise muito acentuada, uma queda bem feia, você acaba gostando porque consegue reduzir o preço médio e a empresa não perdeu fundamentos, ainda é uma ótima empresa. Então, para resumir, entre 8 a 12 ações seria o normal para uma pessoa que investe um patrimônio comum, entre aspas, do pequeno investidor. Agora, para quem já é multimilionário, podem ter 12, 14, 15 ações. Mas, pense comigo, você dará conta de acompanhar e ser expert em 14, 15 ações? Saber tudo o que está acontecendo no melhor momento de compra para otimizar o seu aporte e ser o mais assertivo possível? 8 a 12 empresas sólidas, lucrativas, com bons fundamentos, que já vêm lucrando há décadas, será que não é o suficiente para proteger a sua carteira? Lembrando que renda variável é totalmente normal cair 10, 15, 20% no curto prazo. Não se preocupe com isso, foque em comprar boas empresas a bons preços. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema. Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.